This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. agenciadepodcast.com.br. Como um país se torna símbolo de liberdade, ao mesmo tempo que permite desigualdades internas? É possível sempre sonhar? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Um fenômeno importantíssimo para compreendermos de que forma o governo estadunidense abandonou algumas leis racistas após muita pressão social. O objetivo desse episódio é te dar um bom panorama de uma parte da história dos Estados Unidos, em que legalmente existia uma diferença entre brancos e negros, e principalmente como que isso foi mudado. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer é analisar o que estava acontecendo nos Estados Unidos no final do século XIX. Assim como o Brasil, os Estados Unidos foram um país que se construíram a partir da escravização de pessoas negras que foram trazidas da África. E é claro que existiam diferenças entre a escravidão dos dois países, mas uma coisa que é difícil de negar é que a formação dos Estados Unidos estava fundada na mão de obra escravizada negra. Na década de 1860, o país entrou em um grande conflito conhecido como Guerra Civil Americana ou Guerra de Secessão. A guerra ocorreu por uma disputa interna, e um dos estopins foi a discordância de alguns estados em relação à abolição da escravidão, que ocorreu em 1863. Na segunda metade do século XIX, os estados do norte já haviam abolido a escravidão, e estavam se industrializando e se modernizando, enquanto os estados do sul dependiam exclusivamente da mão de obra escrava para conseguirem manter a sua economia funcionando. Com o início da Guerra Civil, os estados do Sul se juntaram e formaram a Aliança dos Confederados, organização que lutava basicamente pela manutenção do direito à escravização. Para esses estados, a escravização não era somente legal no sentido jurídico, como também era moral. Para sustentar essa tese, esses grupos se valiam de uma série de teorias que estavam surgindo na Europa e nos Estados Unidos, sobre existir uma suposta superioridade biológica de brancos em relação aos negros. Com o fim da Guerra Civil em 1865, os estados do Sul foram derrotados e acabaram ficando completamente destruídos, passando por um período de reestruturação da sua economia e política. Essa derrota não foi bem aceita pelos sulistas, e um sentimento de revanchismo e de ódio contra os negros cresceu muito nesse lugar. Um dos símbolos do final da guerra foi a publicação da 13ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos, assinada pelo então presidente Abraham Lincoln. O professor Marcos Sorrilha disse uma coisa muito interessante, mas ao mesmo tempo bem triste sobre essa assinatura, abre aspas. O presidente conseguiu aprovar a 13ª Emenda, que deu um ponto final na escravidão, mas que marcaria o começo de uma outra guerra, que agora era a guerra contra a segregação racial, uma guerra que jamais conheceria o seu fim. Fecha aspas. O professor Sorrilha disse isso porque naquele mesmo ano, Lincoln foi assassinado, e quem assumiu no seu lugar foi Andrew Johnson, que era um político do Sul e fez com que diversas concessões fossem dadas aos fazendeiros sulistas, aqueles mesmos que haviam lutado pela manutenção da escravidão.
Com essa concessão do novo presidente, os estados do Sul estavam livres para promulgar as Black Codes, leis estaduais que permitiam existir uma continuidade velada da escravidão. Os estados do Norte perceberam o que estava acontecendo e criaram a 14ª Emenda à Constituição, que basicamente reforçava aquilo que a emenda anterior já falava. Ou seja, com essas ações podemos perceber que existia uma grande resistência de parte dos Estados Unidos em acabar com a escravidão e dar aos negros direitos civis. Enquanto essa luta política era travada entre os deputados e o presidente, na sociedade civil também existia uma organização que estava lutando contra os avanços que estavam sendo feitos. Um desses grupos foi formado justamente por aqueles que lutaram pelos confederados, saíram derrotados e não desejavam que os negros fossem incluídos como cidadãos norte-americanos. Foi então que, em 1865, no estado sulista do Tennessee, que a Ku Klux Klan foi fundada e teve início às suas atividades. A KKK foi uma organização abertamente racista, e é importante citá-la em um episódio como esse para evidenciar que o racismo nos Estados Unidos se instalou em diversas esferas, tanto na civil quanto na estatal. E falando em Estado, uma das particularidades dos Estados Unidos é que, mesmo depois da abolição da escravidão, uma série de leis foram criadas permitindo uma segregação racial no país, ou seja, uma separação entre negros e brancos. Para vocês terem uma ideia do quanto essas leis foram presentes, o estado do Tennessee criou uma lei em 1870 proibindo o casamento entre pessoas brancas e pessoas negras. O conjunto dessas leis ficou conhecido como Leis Jim Crow, que carregava a ideia de que brancos e negros eram iguais, mas deviam ficar separados. Muita gente dizia, em geral pessoas brancas, que essas leis eram uma proteção para ambas as raças, que era melhor que não se misturassem, para que as duas raças não perdessem valores culturais. O termo separados, mas iguais, fazia parte de uma doutrina jurídica que permitia essa segregação racial nos Estados Unidos. O que os defensores dessa tese afirmavam é que essa doutrina não violava os princípios da 14ª Emenda da Constituição, que garantia proteção e direitos civis iguais a todos os cidadãos. De acordo com as leis Jim Crow, o governo podia permitir que setores públicos ou privados, como os de serviços, moradias, educação e transporte, pudessem ser separados baseado em raça. Essa doutrina foi confirmada na decisão Plessy v. Ferguson de 1896, pela Suprema Corte dos Estados Unidos, que legalizou a segregação racial a nível federal. A Corte decidiu, por 7 votos a 1, declarar que a segregação nos estados do Sul não violava a Constituição. O juiz Henry Billings Brown afirmou que a segregação não implicava em inferioridade aos olhos da lei dos afro-americanos e que a separação por raça em locais e serviços públicos era uma mera questão política. Da mesma forma que a segregação racial foi autorizada por medidas legais e judiciais, a sua derrubada também seguiria o mesmo caminho, por mais que isso significasse muitos anos de luta. É possível que você já tenha visto em algum filme ou série uma cena retratando na prática algumas das leis Jim Crow. Como eu disse, as leis Jim Crow eram aquelas que permitiam que houvesse uma separação absoluta entre negros e brancos. Existiam escolas e bairros apenas para pessoas brancas. O transporte público era separado e até o uso de bebedouros era diferenciado pela cor das pessoas. Uma questão que precisa ser falada aqui é que essas leis não serviram apenas para justificar a segregação, mas também serviram para a violência. Não foram poucas as vezes que pessoas negras apanhavam e chegavam a serem linchadas por estarem descumprindo algum ponto dessas leis de segregação. A violência contra os negros nos Estados Unidos sempre foi uma constante, mas com as leis Jim Crow, ela se tornava justificada e, em alguns casos, até permitida. Mas se engana quem pensa que os negros aceitaram isso passivamente, muito pelo contrário. No início do século XX, teorias de valorização da identidade negra começaram a crescer, e um ótimo exemplo disso foi a atuação do ativista jamaicano Marcus Garvey.
Mesmo sendo um estrangeiro, as ideias de Garvey ganharam força nos Estados Unidos. Ele era adepto do projeto Volta à África, que teve início em 1914. Na prática, a proposta não era que todos os negros voltassem para a África, mas aqueles que tivessem algum tipo de conhecimento técnico deveriam voltar para o bem tanto da África quanto do indivíduo. Marcus Garvey tinha uma capacidade retórica fora do comum, sem falar no seu carisma. Isso possibilitou que a sua voz fosse ouvida em um país estrangeiro. A atuação de Garvey fez com que passeatas com milhares de homens e mulheres negros fossem às ruas em marchas apoiando o seu discurso. Para além dessa ideia, Garvey também foi o idealizador de um instituto chamado Associação Universal para o Progresso Negro, no ano de 1910, e que contou com nomes importantes, como por exemplo os pais de um grande ativista negro, Malcolm X. Essa realidade de um racismo institucional impactava até a forma que as famílias deveriam educar os seus filhos. Quem explica isso melhor é uma figura muito importante para esse episódio, Martin Luther King Jr., onde contou em sua autobiografia como que a sua mãe o ensinou desde pequeno os impactos das leis Jim Crow. Abre aspas. Minha mãe defrontou-se com um velho problema que aflige pais e mães negros nos Estados Unidos. Como explicar a discriminação e a segregação a uma criança pequena? Ela me ensinou que eu devia ter consciência de ser alguém, mas ao mesmo tempo tinha de sair e enfrentar um sistema que me encarava diariamente, dizendo: você é menos, você não é igual. Ela me contou sobre a escravidão e como ela terminou com a Guerra Civil. Tentou explicar o sistema de divisão racial no Sul, a segregação em escolas, restaurantes, teatros, moradias, os cartazes em bebedouros, salas de espera e lavatórios, reservando-os para brancos ou pessoas de cor, como uma condição social e não como resultado de uma ordem natural. Deixou claro que se opunha a esse sistema e que eu nunca deveria permitir que ele me fizesse sentir inferior. Fecha aspas. Esse relato forte do próprio Martin Luther King é importante para nos dar uma dimensão maior do impacto de decisões jurídicas. Logo mais eu vou falar sobre esses nomes importantes para o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Mas eu queria reforçar a ideia de que existiram focos de resistência e contrariedades às leis de segregação. O cenário começou a mudar com mais ênfase quando a Segunda Guerra Mundial acabou. Esse conflito acabou sendo um divisor de águas, porque milhares de soldados negros lutaram na guerra, defendendo a bandeira dos Estados Unidos. Se não bastasse isso, ao vencer o conflito, a Guerra Fria começou colocando frente a frente os ideais dos soviéticos e dos estadunidenses. Diante disso, os Estados Unidos se colocaram como uma nação que defendia a liberdade e a prosperidade. Só que a pergunta que começou a ser feita pelo país era: liberdade e prosperidade para quem? Como um país que se colocava como a grande esperança do Ocidente tratava a sua própria população com segregação e indiferença? Se liga só no que o historiador Sean Prudy falou sobre como os negros reagiram, abre aspas. Inundados com as mensagens de liberdade e prosperidade do discurso oficial e popular alimentado nessas décadas, mas não desfrutando plenamente do progresso econômico e social, negros no Sul e no Norte construíram o mais importante movimento social na história dos Estados Unidos, o Movimento por Direitos Civis. Fecha aspas. O que o autor chama de Movimento por Direitos Civis vai ser um movimento liderado por algumas figuras muito importantes que vão começar a se levantar e protestar contra esses maus-tratos, além das péssimas condições de vida da população negra e o alto índice de violência contra os negros, principalmente vindo da polícia. Esses protestos contra a polícia tinham um caráter mais importante ainda. Quando um representante do Estado, que é um policial, te agride e te bate, você vai reclamar para quem? Vai ser exatamente nesse contexto conturbado de agitações sociais e críticas ao próprio governo que personalidades importantes e movimentos sociais ganharão muita força. Se você já ouviu falar de Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Malcolm X e Panteras Negras, provavelmente sabe que eles lutavam basicamente por uma coisa em comum: os direitos civis dos negros nos Estados Unidos.
Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que essas leis racistas foram derrubadas e de que forma uma igualdade, pelo menos jurídica, foi atingida nos Estados Unidos. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre discursos, violência, segregação, mudanças e religião. Segura aí, que é um minutinho só. Esse episódio tem apoio da Insider. A Insider é uma marca de roupas essenciais que são feitas com muita tecnologia. Eu já uso Insider já tem um tempinho e eu adoro. Ela veste muito bem, é confortável, se adapta ao corpo. Ah, e tem uma tecnologia anti-odor. Então, para quem tem problema com cheiro, ela é perfeita. Além disso, ela não precisa passar e nem desbota. Então, você sabe, Insider não é modinha, rapaziada. É uma boa mesmo e é só perguntar pra quem usa que você vai ver que ela vale a pena. Faz isso, pergunta só pra quem usa. E tem um presentinho aqui pra quem ouve o História em Meia Hora, que é um cupomzinho de desconto. Entre em insiderstore.com.br/História em Meia Hora ou clique no link da descrição e use o cupom MEIAHORA12, MEIAHORA12, pra ganhar 12% de desconto. Então pausa aí o episódio rapidinho, vai lá no site e garanta a sua roupa tecnológica. Obrigado, Insider, por patrocinar o História em Meia Hora. Abre aspas. O sangue, o suor, as lágrimas e o sofrimento dos negros são os alicerces da riqueza e do poder dos Estados Unidos da América. Fomos obrigados a construir a América, e se formos forçados, vamos derrubá-la. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas por um homem chamado Huey Newton, nos anos 60. Newton foi um dos fundadores de um grupo chamado Panteras Negras, que tinha uma proposta bem mais radical para mudar os Estados Unidos. Porém, antes do movimento político pelos direitos civis ganhar uma agitação como essa, foi uma mulher relativamente desconhecida que mobilizou um movimento de massas. Era 1955 e duas mulheres negras chamadas Claudette Colvin e Rosa Parks estavam andando de ônibus sentadas nos assentos exclusivos para pessoas brancas, quando o homem branco entrou no veículo e mandou elas levantarem e irem para o local separado para elas. Legalmente, ele poderia fazer isso, porque as pessoas negras tinham que andar nos assentos de trás do ônibus, no fundo. Só que nenhuma das duas jovens cedeu à fala do homem e se recusaram a sair. Houve uma confusão muito grande até que a polícia foi chamada e Rosa Parks foi presa. Sim, ela foi presa por estar sentada no banco, entre aspas, errado. A prisão de Rosa Parks acendeu uma chama de protestos muito grande pela cidade de Montgomery, e um homem chamado Martin Luther King Jr. foi escolhido pela associação local para representar os interesses de Rosa e da comunidade frente à opinião pública. Martin Luther King Jr. era um pastor batista e advogado. Desde muito jovem, era alguém engajado com a luta por direitos civis dos negros. A partir desse acontecimento, King e outros líderes locais organizaram um protesto não violento à rede de transportes da cidade, com o objetivo de derrubarem a lei que permitia a segregação racial nos ônibus. O boicote era bem simples. Até que a lei fosse derrubada, nenhuma pessoa negra iria usar mais o transporte público. Esse tipo de protesto não violento foi totalmente inspirado nas ações do indiano Mahatma Gandhi. Ao todo, o boicote durou 385 dias, e ao fim desse período, a Suprema Corte Americana reconheceu que a lei era inconstitucional e ela foi derrubada. Após um ano andando a pé, se organizando em protestos pacíficos, a comunidade negra de Montgomery conseguiu reverter uma lei racista. Era o início de uma atuação que conquistaria todo o país. No mesmo período, um outro ativista chamado Malcolm X estava se aliando a um grupo chamado Nação do Islã. Por mais que o nome indique ser uma entidade religiosa, eles tinham uma forte atuação política em prol da população negra. E quando Malcolm se uniu a eles em 1952, se tornou muito ativo na luta pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. Malcolm X foi escolhido para liderar a célula da Nação do Islã no Harlem, em Nova York, e fez isso com uma grande habilidade de fazer com que as pessoas o ouvissem.
Malcolm se tornou um jornalista e começou a escrever muitos artigos que eram publicados em alguns jornais independentes e no Jornal da Nação do Islã, fazendo com que as suas ideias circulassem bastante. Uma de suas maiores qualidades era a capacidade discursiva, tendo uma oratória incrível e um discurso muito duro. Diferentemente da abordagem de Martin Luther King Jr., Malcolm X defendia que a população negra tinha o direito à autodefesa, mesmo que isso incluísse a violência. E esse ponto é importante, porque o Malcolm X não defendia uma violência ativa, no sentido de que os negros deveriam pegar em armas e sair matando os brancos indiscriminadamente. A sua tese girava em torno de que a autodefesa era um direito, mesmo que isso envolvesse a violência. A ideia era que os negros sempre foram tão violentados que usar a violência para se defender era algo legítimo. Esse discurso foi bem recebido por uma parcela da comunidade negra, ao mesmo tempo que recebia críticas, como por exemplo do próprio Martin Luther King, personagem mais ligado ao pacifismo. Malcolm foi um dos principais idealizadores de um programa dentro da Nação do Islã, que reabilitava pessoas com dependência de álcool e drogas, além de organizar diversas passeatas e manifestações. Pouco tempo depois, Malcolm X acabou rompendo as relações com esse grupo, mas o que nos interessa nesse episódio é saber que ele também foi um nome que mobilizou milhares de pessoas em prol dos direitos da população negra. E por mais que tenha demorado realmente, a pressão surtiu efeito. Em setembro de 1957, a primeira Lei dos Direitos Civis foi promulgada pelo Congresso dos Estados Unidos. 2 anos antes, a Suprema Corte do país tinha decidido pela inconstitucionalidade da segregação racial nas escolas públicas, permitindo então a integração da população negra em escolas que antes eram apenas de brancos. Como reação, a violência contra os negros cresceu em estados como Virgínia, fazendo com que o presidente Dwight Eisenhower tivesse que mandar tropas federais para proteger crianças negras. Essa foi a primeira vez que o governo dos Estados Unidos mandou tropas para o sul desde a Guerra de Secessão. Bom, o objetivo do Ato Civil de 1957 era garantir que todos os estadunidenses pudessem exercer o seu direito ao voto. Em 1957, apenas 20% dos afro-americanos foram registrados para votar. Apesar de compreender a maioria da população em inúmeros condados e municípios no sul, as leis e regras para a regulamentação dos votos dos eleitores caçavam os registros de muitos negros entre o final do século XIX e início do século XX. A lei dizia que era possível, mas também criava barreiras para que os negros não votassem. Por mais que a legislação tenha dado essa abertura de direito aos negros, ainda era pouco estar no papel. Isso não significava tanta coisa assim. As leis de segregação nos espaços públicos ainda estavam em vigor. Os negros ainda sofriam muita violência da polícia. Ainda no ano de 1957, ao lado de outros pastores, Martin Luther King fundou uma associação chamada Conferência da Liderança Cristã no Sul, que tinha tanto o braço religioso quanto a parte social, apoiando pessoas negras que precisavam de assessoria jurídica ou outros tipos de apoio em situações que estavam sendo vítimas do sistema racista. Por conta de sua atuação e apoio em diversos protestos não violentos, Martin Luther King foi preso várias vezes e, ao mesmo tempo, começou a entrar no radar de pessoas poderosas. No final dos anos 50 e início dos anos 60, Martin Luther King escalou o nível de suas críticas e começou a colocar a figura do presidente do país na reta. Martin Luther King escreveu uma série de tratados cobrando uma maior agilidade do presidente John Kennedy a respeito das questões de segregação. Um dos documentos mais importantes nesse sentido foi escrito em parceria com a Gandhi Society para cobrar o presidente para seguir os passos de Abraham Lincoln em defesa dos negros. Foi nesse tom de crítica ao governo norte-americano que Martin Luther King Jr. foi convidado para participar das marchas sobre Washington, representando a Conferência da Liderança Cristã do Sul em 1963. Foi nessa oportunidade e com os holofotes do país apontados para King e várias outras lideranças sociais que todos ouviram um impactante discurso sobre um sonho existir de uma união entre os brancos e negros do país. É o seu famoso discurso I Have a Dream.
Além disso, ele falou da necessidade urgente dos negros receberem uma reparação em dinheiro por conta de todo o histórico de racismo, segregação e violência que sofreram durante centenas de anos. O discurso e atuação de Martin Luther King Jr., Malcolm X e outros ativistas pressionaram tanto o governo que no ano de 1964 o Congresso criou a Lei dos Direitos Civis, uma das maiores vitórias do movimento negro na história dos Estados Unidos. Só que boa parte das negociações foram feitas com John F. Kennedy, o presidente. E adivinha, ele foi assassinado em novembro de 1963. Logo, o presidente que sancionou a lei foi Lyndon Johnson. A Lei dos Direitos Civis de 1964 proibia qualquer discriminação com base em raça, cor, religião, gênero e nacionalidade. Além disso, essa lei proibia o tratamento desigual em registros eleitorais, segregação em escolas, alojamentos públicos e discriminação para a contratação de empregados. Na prática, essa lei de 1964 colocava um ponto final nas leis Jim Crow. Porém, esse episódio ainda não acabou, e muito menos a luta da população negra. Porque, como eu disse, uma coisa é algo estar registrado em lei, outra coisa é ela ser aplicada. Se por um lado os Estados Unidos aboliram a segregação racial através dessas leis, por outro, a violência policial contra a população negra se manteve de pé. Foi exatamente por esse motivo que um grupo chamado Panteras Negras surgiu em 1966, ou seja, 2 anos depois da criação da Lei dos Direitos Civis. Na Califórnia, estudantes negros de direito criaram um partido com orientação marxista, que defendia que os negros de Oakland portassem armas nas ruas para se protegerem dos policiais, algo que era permitido pelo Código Civil. Essa iniciativa dos Panteras Negras ficou conhecida como tática de autodefesa e era legalmente permitida. Além de portarem armas, os Panteras Negras começaram a supervisionar as ações policiais e realizavam denúncias caso abusos fossem cometidos. Se liga só no que o historiador Wanderson Chaves vai falar sobre isso, abre aspas. Acompanhar ações policiais também era permitido, desde que mantida a distância. Huey Newton e Bob Seale, estudantes de direito e membros fundadores do partido, fizeram essa descoberta legal e nela apoiaram a aplicação da autodefesa armada. Fecha aspas. Agora, vocês imaginam como a comunidade negra de Oakland recebeu essa ideia. Mesmo que muitos tivessem medo, essa prática aos poucos começou a ser adotada, e a autodefesa foi somente a primeira de muitas iniciativas que os Panteras Negras implantaram em sua história, mostrando que a luta pelos direitos deveria ser mantida e segue firme até hoje. Afinal, direitos conquistados não é a mesma coisa de direitos garantidos. A qualquer momento, direitos podem ser tomados de volta. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do História em Meia Hora e você pode procurá-los aí no feed do podcast. Eles vão servir como um ótimo complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro se chama Panteras Negras, o segundo se chama Malcolm X e o terceiro se chama Martin Luther King. Agora, para fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje, vamos lá. Quando falamos na história dos direitos civis nos Estados Unidos, estamos pensando em uma trajetória longa e de muitas lutas. A origem da necessidade de direitos civis está no final da Guerra Civil Americana e na abolição da escravidão dos Estados Unidos. Quando o trabalho escravizado foi proibido, os estados do Sul começaram a criar leis que segregavam a população negra em estabelecimentos públicos. Os anos se passaram e essas leis aumentaram, se tornando cada vez mais comuns em diferentes pontos dos Estados Unidos. Desde o início do século XX, surgiram grupos e movimentos que tentaram criticar esse tipo de legislação, mas por um bom tempo foi algo muito pontual e sem grandes impactos estruturais. O cenário começou a mudar a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, quando o discurso que o país vendia externamente não se alinhava com o que era praticado internamente. Os diferentes movimentos negros começaram a se mobilizar, cada um à sua maneira e necessidade, mas com um objetivo em comum: acabar com as leis segregacionistas que dividiam o país.
Nesse cenário, nomes como Martin Luther King Jr. e Malcolm X ganharam destaque e lideraram esse processo de mudanças. No final da década de 50 e no início dos anos 60, os Estados Unidos reconheceram a necessidade de alterar algumas leis. E em 1964, a segregação racial deixou de ser algo legalizado, abrindo espaço para uma noção mais justa entre negros e brancos nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o movimento negro continuou lutando por melhores condições de vida e reconhecimento, uma vez que a violência policial ainda era algo constante, sem falar, é claro, na desigualdade econômica. Uma outra prova de que os Estados Unidos era um país que pregava liberdade, mas que isso não chegava aos negros, foi um discurso de Angela Davis em 1972, feito no Madison Square Garden, em Nova York. Discurso esse que precisou ser atrás de um vidro à prova de balas, porque a ativista estava sofrendo ameaças de morte por conta do que ela defendia. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. You're the perfect blend of elegance and style, and your ride should be no different. The 2024 Hyundai Sonata Hybrid meets all your needs, from business to brunch and everywhere in between. With head-turning details like a sleek front end, plus stylish interior, and an available 12.3-inch digital instrument cluster and seamless tech integration. Okay, Hyundai. Visit HyundaiUSA.com to learn more about the new 2024 Hyundai Sonata Hybrid. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like Doc slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree? He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet? You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também, é historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver a fim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!